havia aqui umas eleições que tu ias participar, né? Tu até há pouco tempo atrás eras candidato à presidência da Federação Angolana de Xadrez, portanto, FAX. Conta-nos um bocado essa tentativa falhada. Infelizmente, pois eu naturalmente sempre fui muito ligado à modalidade, né, desde a ter idade. Exatamente. Fui campeão africano muito cedo e desenvolvi vários projetos sociais, como o checkmate, como a massificação de xadrez nas escolas, como as academias de xadrez dos Tubarõezinhos, que por acaso foi a primeira. E achei que, devido àquela desenvoltura da própria modalidade e a necessidade de poder termos o nosso primeiro grande mestre, uma vez que cheguei muito próximo, né? Sou mestre de trânsito. E queria dar o meu contributo de uma forma mais plausível. Então, já desde o projeto da massificação, já desde o projeto a nível das academias, Tubarõezinhos, sempre tive em mente de poder pôr o xadrez nas escolas, né? O nosso projeto sempre teve 3 pilotos, desde desporto escolar, a educação e a empregabilidade. Ok. Porque nós formamos jovens singulares com idades compreendidas dos 18 à idade avançada, com apenas o requisito de saber ler e escrever com 7ª classe, Ok. pelo menos. Uhum. Então, isso durante minha trajetória a nível de Angola, né? Fui expandindo aquilo que era a visão do projeto Checkmate, com várias atividades de caráter social e também, digamos, escolares. E chegou num momento que, pronto, eu entendi que só ser campeão não bastava. Ser campeão não bastava, Exatamente. tem que ser presidente. Presidente dos futuros campeões. Na verdade, eu sempre almejei algum cargo ou algum lugar na Federação Internacional, na FIDE. Oh, ok. Mas sei que, pronto, tinha que passar pelo processo da Federação Angolana de Xadrez. Mas não me dizia muito a Federação Angolana de Xadrez, porque a nível internacional sempre tive um bom feedback. Ok, portanto, tu estás-me a dizer assim rápido que estarias em algum momento a apontar para um cargo, portanto, ambicionava estar na Federação Internacional de Xadrez, porque também já tinha chegado a um certo nível, não é? E não só desde as formações que eu tive em vários países, como o Brasil, também passei por Cuba, passei em algumas. Tive também a Rússia, onde aprendi bastante. Quando estive nas Olimpíadas, com mestres conceituados. E pronto, nós sempre pensamos num projeto que pudesse ser medido e pudesse limar algumas arestas dos jovens, né? Aumentando o seu nível cognitivo e, consequentemente, né? Trazer alguma diferença naquilo que é a qualidade do ensino. Porque quem joga xadrez é uma coisa de desporto federado, outra coisa de desporto escolar. Amador, sim. E é importante aqui nós sabemos definir isso, ainda porque nesse momento estamos numa fase que, por acaso, eu me senti muito honrado depois de saber que o desporto do escolar vai ser uma realidade. Digamos, porque é a minha praia também. O desporto escolar vai ser uma realidade? Sim, já se deu os primeiros passos. O nosso ministro é alguém muito dinâmico e, pronto, é alguém que entende perfeitamente o que é realmente o desporto. Estás a falar do ministro Rui Falcão? Sim, para nós foi Falcão, pois. E, pronto, mediante... Tu és um quadro ou és uma moldura? Bem, sobre isso já vamos lá chegar. Okay. Mas eu ok. Mas assim, eu não. Eu percebi vai relativamente. Lá onde estavas, depois voltas aí. Sim, mas pronto, só para não perder o foco. Okay. Eu percebi realmente. Porque aqui
quando se diz um quadro, de facto, nós estamos a falar de pessoas que praticam e executam relativamente determinadas funções, ou seja, técnicos, de facto. Tu tens aqui vários licenciados no nosso país que, de facto, não têm bagagem ou, posso assim dizer, alguma qualificações exatamente. E é muito notável pela aquilo que é a cultura geral, pela aquilo que é o seu dia a dia. E tu achas que esses licenciados não têm essas qualificações porque a cabeça deles não quer conhecimento ou porque o sistema de ensino e toda a conjuntura que inclui inclusivamente professores mal pagos, alunos com fome, escolas que não têm condições, como é que tu achas que dá para fazer um quadro, uma moldura dessa forma? Não, nós temos que entender que, em termos da sociedade, nós estamos aqui que, pronto, a família ensina, a escola educa, a sociedade forma e a igreja transforma. Esses 4 processos é determinante para poder formar aquilo que é um projeto nação, o país. Então, tu tens às vezes situações que até o teu próprio professor também está com situações que não lhe permite também de passar o conteúdo ou não tem aquilo que ele necessita ou precisa para poder te passar aquilo que é informação. Depois temos outro problema, que é o social, que hoje um jovem de 20 anos tem mais pressão do que um senhor adulto de 50 anos. Porque a namorada que ele tem de 20 anos já não quer um jovem que não tem carro, que está na faculdade e tudo mais. Aí estamos a confundir. Porque um jovem de 20 anos tem os problemas que ele e a namorada dele aceitam ter. Não, eu usei uma metáfora. Eu percebo o que estás a dizer, mas em condições normais, eu não estou a querer diminuir as preocupações de um em relação ao outro. Mas tu és um jovem de 20 anos, a tua preocupação ainda deveria ser, numa sociedade normal, estudar. Porque aos 20 anos tu ainda estás na faculdade a aprender, a questionar, para depois sair e seres o quadro. Só que aí é que está. Eu falo muito sobre isso, mapa e território. Tu às vezes tens o mapa certo, mas no território errado. Okay. Ou seja, há momentos que às vezes muitos que se enganam, né? Abdicaram durante um tempo daquilo que é a formação, posso assim dizer, de alguns atletas profissionais, para poderem realmente se dedicar e serem hoje tipo respeito na matéria, e depois voltaram relativamente aos estudos. Ou seja, isso depende muito daquilo que é o projeto, o plano pessoal de cada um, porque não é a teoria diz que você tem que pegar, estudar, se formar, trabalhar, ter família, etc. E depois casar. Mas na prática, às vezes, é totalmente diferente. Então, nós temos que saber, atenuar algumas situações, né? E aí é onde, por acaso, eu me espelho muito, porque a falta, às vezes, de direção. Porque tu podes até ter aquele know-how, podes ter tudo, mas quando tu não tens uma direção de pessoas, e tu conheces muito bem aquilo que foi a minha trajetória também. Quando tu não tens uma direção, tu acabas por, em algum momento, te perder. E isso tem que ter alguém que te diga, eu já fui para aí. Não serve. Não serve, mano. Não serve. E às vezes tu não tens isso. Então, como estamos numa situação de muita velocidade, onde cada um pisa o outro e tudo mais, cada um quer chegar, isso até dá a impressão que é aquela panela de caranguejos que, depois todos querem sair e depois quando tu vais sair, tu puxas. E acontece muito. Então, por isso que eu estava a dizer, às vezes, talvez, a informação, e aqui também fala-se muita expressão facial também, como tu passas algum tipo de informação, e até porque é bíblico, né? O que Jesus Cristo falava para os outros também falava de forma diferente. Exatamente. Porque tem muito a ver com aquilo que é a percepção de cada um. E a capacidade que a pessoa tem de poder recepcionar aquilo que é informação. Porque muitos projetos são muito bons, mas como é que você vai passar em alguém que está totalmente despreparado daquilo que é a visão, por exemplo? Ok. Não te esqueças que estavas a falar sobre a parte do desporto escolar. Exato. Mas, se calhar,
começas por preparar as pessoas, porque tu tens sempre muitos bons projetos. Os projetos são os projetos, programa, prago, tudo uma maravilha. Não, eu não vou discutir porque foste tu que fizeste o programa. Mas estás constantemente com um nível de eficiência abaixo dos 60%. Sim, mas tu também tens... Então forma as pessoas, não, estás a perceber? até já não é só formação, porque isso parte, por isso que eu toquei na família. Porque primeiro tu tens que saber se policiar. Antes de tu julgares alguém, Ok. tu tens que ser o exemplo a seguir. E o que é que acontece? Tens filhos? Tens filhos? Tenho uma filha. Antes de continuar, eu quero só te fazer uma pergunta. Porque eu gosto de dar sempre esse exemplo. Eu não tenho filhos, mas eu gosto de me meter na vida dos outros, então eu gosto de dar sempre esse exemplo. Tu tens filhos e os teus filhos são pequenos. Tenho uma filha. Pronto. Se tu acordares todos os dias e não lavares os dentes, a tua filha vai acordar todos os dias e não vai lavar os dentes, certo? Sim, porque as crianças aprendem vendo. Golo. Eu gosto assim. Então agora explica-me. Por que eu vou dizer na minha... Eu não tenho filhos, mas estou-te a dizer assim. Como é que eu vou dizer na minha casa que roubar é feio e é errado se todos os dias roubam e não acontece nada? Aí... E quem devia dar o exemplo, não dá. Não, mas isso... Começa aí. Sim, mas... Começa no facto de, se tu não tens um exemplo, uma referência para dar, tu perdes a capacidade de poder educar. Tu tens de... Assim, eu de uma forma prática, né? Para não estarmos numa conversa assim muito... pronto, fora daquilo que é o comum, mas pronto, eu posso dizer que eu acho que algumas prioridades foram trocadas. Foram trocadas. Por que eu digo isso? Porque, pronto, a nível relativamente à construção do pensamento de cada indivíduo, só se vê da nossa conjuntura, o barulho que nós temos, desde a música, desde a nossa própria cultura. Nós bebemos muito álcool. Para quem não tem um país ainda pronto, para quem está em vias de desenvolvimento, nós bebemos muito álcool toda hora. Mas aí vamos voltar pela máxima da Madre Teresa, que assim, tu não podes atacar o álcool, tu tens que atacar para melhor relativamente consumo e condições para o leite, para outras situações. Se tu subires o álcool, por que tu bebes muito? Porque é barato. Não, calma. Eu estive no Egito há algum tempo e a bebida ela é muito cara. É muito cara. Isso o que é que faz? Acabas por se sentir desincentivado. Desincentivar as pessoas. Exatamente, a beber. Ou seja, e se beberes, tu já não bebes com aquela quantidade já, pronto, alarmante, até o ponto de esquecer onde tu estás. E depois tem o aspecto pior, que muitas das pessoas que bebem ou consomem dessa forma, bebem mesmo para poder se esquecer deles mesmos. Não, deles mesmos. Porque às vezes olhar-se para o espelho e ver aquilo que tu te tornaste, tu tornas-te pedra mesmo, tipo, tu ficas mesmo, epa,